Então, Lucas, qual é o conceito que você vê de unidade da igreja? E depois eu vou perguntar para o Flávio, né? Qual é a importância desse conceito no avanço do evangelho, tá? Então, vamos começar contigo aqui, Lucas. Para mim, pastor, o conceito de unidade ele vai muito com relação a algo muito maior do que uma igreja local ou a uma família até, por exemplo, porque para mim ele é um contexto de reino. Então ele é muito maior do que uma igreja, do que um estado ou do que um país. E quando a gente olha, por exemplo, para a oração de Jesus em João 17, quando ele vai falar sobre essa unidade dele com o Pai, com o Espírito, eu acho muito bonito quando no versículo 23, em algumas versões vai aparecer que eles possam ser um, assim como nós somos um, e possam alcançar o que algumas versões vão dizer sobre a perfeita unidade. E algum tempo atrás eu estava estudando mais esse texto e me intrigou muito. Falei assim, Deus, a gente tenta buscar unidade, vive contra as igrejas, né? Mas o ser humano não é fácil. Falei, perfeita unidade é um negócio complicado para ser humano, não é tão simples assim. Se até no casamento, às vezes, na perfeita unidade, tem alguma coisa para resolver. E é muito interessante porque, na verdade, no termo, no original, ele vai falar sobre completar, mas sobre se moldar, né? Para alcançar isso, na verdade. E eu acho muito interessante porque quando eu quero buscar ser mais completo em Cristo, eu preciso do outro. E o outro, nesse caso, ou o próximo, não é só o da mesma denominação, não é só o da mesma família ou do mesmo pensamento, mas é alguém que pensa diferente. Legal. E pode abençoar muito a nossa vida. E eu vejo muitas igrejas crescendo, e Deus tem abençoado diversos projetos por aí, mas às vezes a gente pensa só na gente, mas esse é um pensamento humano. Quando a Bíblia diz em Mateus 23, por exemplo, falando sobre a questão de mestres, né, os chefes e tudo mais, Jesus vai falar sobre você que é maior servir os menores. Então, mesmo com semana de avivamento e coisas que nós temos conversado muito, né, Flávio, a gente vê como uma responsabilidade de uma igreja que tem sido ou está há mais tempo naquela cidade, ou teve um crescimento diferenciado, seja qual for a razão ou estratégia, porque é uma obra do Espírito, a gente vê essa igreja como uma irmã mais velha, um irmão mais velho naquela localidade, que não é responsável como pai sobre as demais igrejas, mas como irmão mais velho também tem responsabilidade sobre os irmãos mais novos, que não vai ser para criá-los, mas ajudar em algum momento. Então é muito diferente porque você abre mais a cabeça. Eu falo muito sobre isso porque acho que Deus tem falado muito aos nossos corações, né, Flávio, através da Semana de Avivamento, mas eu não era assim. Então, eu lembro que quando eu estava ajudando meu pai na igreja local, lá no Afonso Pena, em São José dos Pinhais, surgiu uma nova igreja a 3 quadras da nossa igreja. Que absurdo, onde já se viu, né? O negócio de reino, por que tem que ser tão perto? E a gente criticava a igreja naquela época, né? Ainda muito imaturo espiritualmente. E aí os anos se passaram, muitos jovens da nossa igreja foram para lá, voltavam, o pessoal tinha uma certa inimizade até naquele negócio. E aí surgiu Semana de Avivamento e o pastor daquela igreja é um dos meus melhores amigos hoje em dia. A igreja do pastor Márcio e o pastor Oca, a vida plena em São José dos Pinhais. Né? E eu me arrependo de ser tão imaturo naquela época, de não ter ido nem lá para tentar tomar um café ou conhecer a igreja. E aquela igreja é uma bênção naquela cidade, naquela região, é uma inspiração